Olá, o programa Vida Saudável continua aqui no Catamarã, nessa bela vista, e confira o que nós preparamos para você com muito carinho. No programa Vida Saudável dessa semana, nós vamos falar sobre a saúde dos homens. O nosso entrevistado é o Dr. Seráfico Júnior, urologista. Tem também uma entrevista com a doutora Angelina Miranda. Ela é gastroenterologista e vai falar sobre doenças do aparelho digestivo. O programa Vida Saudável está no ar. E nós começamos o programa Vida Saudável de hoje falando com a médica Angelina Miranda, gastroenterologista. Obrigado por ter comparecido aqui ao Vida Saudável. Agradeço o convite. Doutora, o que seria uma médica gastroenterologista? Bom, é uma especialidade bem ampla. Eu fiz a minha formação de gastroenterologista com residência em gastroenterologia e especialização em endoscopia digestiva, que versa sobre exames do aparelho digestivo, e são exames que a gente, na prática, estuda tanto a parte superior como a parte dos intestinos. Qual seria a principal dúvida que hoje chega um paciente para a senhora no seu consultório, querendo saber se está com problema? Às vezes ele não está se sentindo muito bem. Quais seriam essas dúvidas mais frequentes? Na maior parte dos casos, os pacientes são encaminhados por colegas que muitas vezes avaliam o paciente em seu consultório e nos encaminham para pedir o exame de endoscopia digestiva do aparelho digestivo superior ou dos colos. São queixas muitas vezes dispépticas, que são queixas vagas, dor abdominal, paciente com perda de peso, paciente que está investigando uma anemia. E muitas vezes pacientes que já fizeram exames, que estão ali para um acompanhamento, que precisam fazer um segmento do diagnóstico anterior. Muitas vezes as pessoas vão, precisam, o médico passa um exame de endoscopia, muitas vezes as pessoas não têm ideia. Para que serve esse exame? O que vocês vão tratar nesse exame, doutora? Na endoscopia do esôfago, estômago e duodeno, a gente avalia a mucosa, avalia todo o relevo dessa estrutura e a partir daí, em se detectando alguma anormalidade, a gente pode fazer algum procedimento complementar, que seriam biópsias. Se tiver algum pólipo, se retira o pólipo, que são crescimentos anômalos da mucosa. Se tiver um caso de hemorragia, um vaso sangrante, pode-se entrar com a terapêutica de hemostasia. E dependendo do que foi visto, a gente pode precisar de um novo procedimento, numa segunda etapa. As pessoas têm um certo receio, de fazerem a endoscopia, porque ficam com medo, com receio, mas é super natural, rápido, A sedação é mínima, Exatamente, você está muito bem informado. A endoscopia realmente já se teve muito receio, os aparelhos eram calibrosos, isso lá no começo. Mas atualmente os aparelhos são muito delicados, são bastante flexíveis, confortáveis e as medicações muito superficiais. Você consegue fazer um exame bem minucioso, com muito conforto. E o dia a dia é esse, os pacientes chegam receosos e saem tranquilos, se tornam camaradas, querem repetir o exame com mais brevidade possível, porque se sentiram muito bem, é um sono que relaxa. Enfim, o temor se torna uma grata surpresa. É verdade, eu posso falar isso porque eu fiz e realmente é isso tudo que a doutora está falando, a gente não sente absolutamente nada. Quando é necessário fazer um exame desse, doutora? Sempre que você tiver queixas, paciente até 40 anos, se tiver sintomas persistentes, já tem indicação de fazer. Agora, sempre passar para o médico que lhe avalie clinicamente, que faça algumas outros exames, muitas vezes precisa pedir um ultrassom, precisa pedir exames paralelos para poder fazer o diagnóstico. Mas a endoscopia se impõe sempre que houver manifestação persistente de desconforto, de refluxo. Muitas vezes vão para o otorrino, os pacientes chegam com queixas de refluxo, com tosse, manifestações de garganta, de ouvido e na realidade está precisando fazer uma endoscopia. A gente às vezes está ouvindo até aqui um barulho externo, mas é que nós estamos gravando num ambiente muito aprazível, que é aqui o Catamarã no Recife, um lugar super bonito, E aqui atrás justamente é o restaurante onde as pessoas ficam e a gente vai continuar batendo esse bate-papo. Entrando na parte da colonoscopia, como é que seria esse exame? É um exame mais delicado? Como é que seria? É um exame extremamente cuidadoso, porque é um exame que requer um preparo criterioso, o paciente tem que estar apto para a gente fazer uma detecção adequada das lesões, ele precisa estar num ambiente confortável, o paciente precisa, em casa, ter recebido toda a orientação para que possa se dedicar ao preparo, se conscientizar da necessidade de ter um intestino bem preparado, o organismo estar equilibrado.
para quando ele chegar na clínica para fazer o exame, ele sempre tenha uma condição física que permita a gente fazer a sedação, que a gente permita fazer uma terapêutica e não que aquele exame seja interrompido porque não estava adequadamente preparado. Isso significa dizer que ele tem um preparo de que 2 dias antes? Um dia antes? 2 a 3 dias, dependendo da condição dele física, dependendo da patologia que a gente está investigando, se é um paciente que já tem manifestações anteriores, já teve um passado cirúrgico, se ele tem algumas doenças que retardam o esvaziamento do intestino. Para isso a gente lança a mão lá na clínica que a gente dispõe, assim, eu escuto isso dos pacientes que é muito tranquilizador quando faz o Day Clinic. O Day Clinic é um tipo de preparo que o paciente faz de véspera em casa. Sim. No dia do exame ele chega na clínica com a roupa confortável, passa o dia com a gente lá, aquele preparo de ingestão de líquidos, a hidratação endovenosa, tudo é monitorado por a gente, patologias associadas. Então ele se dedica ao preparo, o paciente é visto como um todo e equilibrado. Se tem uma patologia associada, ele tem um diabetes, ele é hipertenso, isso tudo é cuidadosamente monitorado e a gente no fim do expediente ou no comecinho da tarde a gente está preparando ele para começar o exame. As pessoas às vezes imaginam, por exemplo, o sangramento, que às vezes a pessoa vai no banheiro, sangra, naturalmente, enfim. É preciso se preocupar a partir do sangramento ou não? O sangramento retal, mesmo de pequena quantidade, é um sinal de alerta, é importante ser visto. Normalmente o paciente às vezes despreza aquele pequeno sangramento, mas quando se repete já chega a ter uma outra conotação. Então muitas vezes se vai ao coloproctologista, que é o médico que estuda essas patologias orificiais, e eles nos encaminham para fazer a colonoscopia. Sim. Mas é um dado importante, é um exame de alerta que deve ser feito quando existe esse sangramento. Tecnologia. Hoje a medicina avança de uma forma assim, muito rápida, né, em todas as áreas. E hoje, no caso da sua especialidade, como é que está esse avanço da medicina, doutora? A nível de Brasil, a gente vê, não é, nosso crescimento, centros modernos, nosso estado tem aparelhamentos interessantes, as clínicas privadas se dedicam realmente a ter sempre os melhores equipamentos, mais modernos. E a gente tem uma estrutura que realmente satisfaz, como médico, nos dá prazer e a gente poder oferecer uma medicina de qualidade. Onde é que acha a doutora Angelina Miranda? Minha clínica é em Boa Viagem. Boa Viagem, a gente está estruturado. Como é o nome da clínica lá. da senhora? Tem o meu nome, Angelina Miranda, né? Diagnóstico digestivo. Lá nós fazemos as modalidades do aparelho digestivo, não só endoscopia, como os estudos de motilidade. Isso a gente pode ter isso numa outra conversa, muita coisa. Que é um assunto muito amplo, mas vale a pena lembrar que a motilidade esofágica, intestinal, é um assunto amplo e interessante de ser discutido. Inclusive se fala que o intestino é o segundo cérebro, ou o primeiro, né? Em termos, né? É interessante tudo isso, porque são descobertas recentes que as pessoas hoje colocam em prática. A alimentação também é muito importante, né? Para um bom funcionamento do intestino. Como né? um todo, todo o aparelho físico, digestivo, né? É fundamental que tenha esse entendimento. Doutora Angelina, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores para alertá-los sobre as doenças do aparelho digestivo, o que elas devem fazer, como devem proceder, quando procurar um médico. Por favor, fique à vontade. Agradeço o convite, essa oportunidade. É importante sim desmistificar a endoscopia. Os avanços estão aí presentes, importante procurar seu médico, conversar sobre suas queixas e saber que você pode fazer o exame, apesar de ter tantas, assim, algumas dificuldades, às vezes você não tem tempo, você tem, né, o trabalho está muito afeito, mas que você pode conseguir conciliar isso e que a prevenção é uma coisa que vai te ajudar, que vai lhe dar um caminhar de tranquilidade, evitando surpresas com diagnósticos desagradáveis. Doutora Angelina, muito obrigado pela participação da senhora aqui no programa Vida Saudável. Esperamos que a senhora volte em breve. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E agora você vai ficar com dicas super interessantes sobre os olhos com o Dr. João Vilaça no quadro Saúde dos Olhos. Bem, hoje iremos falar sobre o que é olho seco e o que fazer, qual o tratamento. Bem, o olho seco, ele na verdade é provocado por uma diminuição da produção da lágrima. E o que é que o paciente sente quando tem essa diminuição de produção de lágrima? Ele geralmente vai sentir ardência ou queimor,
olhos vermelhos, lacrimejamento em alguns casos e baixa visual. Uma das coisas assim que a gente vê muito no consultório hoje, que provoca o olho seco, é a chamada síndrome do uso do computador, né? É aquele paciente que passa horas no computador ou no celular, num ambiente com ar-condicionado. Isso favorece ao olho ficar mais seco. Por quê? No ar-condicionado vai haver uma diminuição da umidade do ambiente, favorecendo o olho seco. E no computador, assim como no celular, nós piscamos menos quando estamos muito tempo no computador. E o fato de piscar menos, isso prevalece a uma diminuição e um ressecamento e uma evaporação da lágrima. Existe uma prevalência maior de olho seco nas mulheres, principalmente depois dos 45, 50 anos, quando acontece a menopausa ou a pré-menopausa, que muda, que altera a questão hormonal das glândulas, chamadas de glândulas de mebônio, que definimos na oftalmologia como disfunção das glândulas de mebônio. Imaginamos que a população de mulheres com olho seco é enorme, então o número de colírios lubrificantes, o tratamento é a base, na grande maior parte das vezes, é o uso de lágrimas artificiais, que são os lubrificantes. Além dos lubrificantes, que são instilações de colírios, nós temos também como arma de tratamento do olho seco a ingestão oral do ômega 3, do ômega 6, à base de óleo de linhaça, óleo de peixe. Então, a ingestão desses óleos melhora a camada lipídica da lágrima. Existe agora um tratamento inovador, que é um laser pulsátil, em que ele é utilizado através de uma ou mais sessões nessa região da pálpebra. Esse laser pulsátil, ele estimula essas glândulas de mebônio, consequentemente melhora a qualidade da lágrima. Então é interessante que o paciente procure o oftalmologista, né, para ele saber qual é o melhor tratamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar o meu Instagram, que é dr.joãovilaca, e no próximo programa iremos falar sobre outros assuntos ligados à oftalmologia. E o programa Vida Saudável volta daqui a pouco, dessa vez falando sobre a saúde dos homens. Nós vamos entrevistar o médico urologista Seráfico Júnior. O programa Vida Saudável volta daqui a pouco. E o programa Vida Saudável está de volta e nós vamos entrevistar aqui o Dr. Seráfico Júnior, urologista. Nós vamos falar sobre a saúde dos homens. Obrigado pela presença, Dr. Seráfico. Eu que agradeço o convite. Dr. Seráfico, quais as principais doenças hoje nos homens, né? O que as pessoas se queixam mais no seu consultório? Veja, é importante falar de uma patologia que só o homem tem, logicamente, que é a doença prostática. É o segundo câncer mais comum, só perde para o câncer de pele. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia deve-se começar o check-up aos 45 anos, uma vez por ano, exceto em negros ou pessoas que tiveram casos familiares que deve-se começar aos 40 anos de idade. A incidência é maior em negros, né? É maior em negros. E é uma doença extremamente prevalente, 1 a cada 7, 8 homens vai ter câncer de próstata. Qual o sintoma que o homem deve preocupar ir no urologista? Na verdade, a nível de câncer de próstata, o ideal é que a gente dê o diagnóstico absolutamente sem nenhum sintoma, sem sentir absolutamente nada. O sintoma do aumento benigno da próstata, você passa a ter dificuldade de urinar, acordar muitas vezes à noite, ter que botar muita força para fazer xixi e a sensação que não esvaziou totalmente a bexiga. Isso é comum, não? Com o aumento da próstata, com o aumento com a idade que vai se avançando ou não? Sem dúvida, as duas doenças são extremamente comuns e a cirurgia ou radioterapia, hoje Recife possui cirurgia robótica, laparoscópica e as demais técnicas de radioterapia, a gente consegue oferecer todos os tratamentos para o câncer prostático ou para a doença benigna. E a doença benigna tem remédios que fazem a próstata diminuir de tamanho e facilitar a saída do xixi. Agora os homens têm um preconceito terrível, né, contra até o médico, no sentido de irem no consultório. Tá quebrando esse tabu, Veja, não? Tá quebrando porque a população mundial tem vivido mais. Então, à medida que você vai vivendo mais, todo mundo teve ou um parente, ou um amigo, ou um vizinho com câncer de próstata. E a gente vê o sofrimento que é. Com essas técnicas, cirurgia laparoscópica, robótica, cada vez menos se gera problema de perda urinária, de perda de função sexual.
Então, que eu acho que é o grande temor dos homens, é o grande né? temor. E em relação ao toque retal, nem todo mundo vai precisar fazer, nem todas as vezes você vai precisar fazer, depende de uma série de fatores. Como é que seriam esses exames, doutor? Veja, o exame de PSA está mais sensível do que antigamente. Então, mais de 90% das pessoas com câncer prostático irão ter aumento de PSA. Mas existe um pequeno número que não vai aumentar o PSA. Por isso, deve-se se associar ao toque retal. A pessoa sendo sem sintomas, ou muito jovem, ou mais idoso, ou com o PSA extremamente baixo, não é necessário toque retal todo ano. E também tem o exame de imagem, né? Que ali vocês conseguem... O exame mais sensível é o exame sanguíneo, que é o PSA. E ele deve ser associado ao exame de ultrassom e ao exame de toque retal em alguns casos. Na repulsão de hormônio, aí vamos até se ater esse tema agora nesse período do programa, quando ela é necessária, doutor? Veja, existe uma dosagem de um hormônio que chama testosterona ou a testosterona livre que a gente faz no sangue. Existem os padrões internacionais. Então, você quando está abaixo desse padrão ou próximo do padrão mínimo com sintomas, o que é o sintoma? Fraqueza, falta de desejo sexual, engordando, irritabilidade, os sintomas calor corpóreo, os sintomas extremamente parecidos com a menopausa feminina. Aí sim, a gente tem indicação com todos os critérios, fazendo check-up da próstata, repondo, reavaliando um monte de exames com 30 dias para ver sobrecarga hepática, aumento, a testosterona injetável, ela aumenta os glóbulos vermelhos e ela pode aumentar a viscosidade sanguínea. Então é muito importante avaliar, descartar câncer de mama, pessoas obesas que têm um ronco muito grande. A reposição da testosterona pode fazer a língua cair e dar morte súbita. Então muitas vezes a gente tem que mandar para fazer aqueles testes de apneia do sono. Sim. Tem que fazer com muita responsabilidade. É preciso então procurar um profissional de saúde especializado, médico, para poder fazer essa repulsão hormonal. Doutor Seráfico, hoje, né, se fala, a gente estava comentando aqui agora há pouco, sobre a evolução da medicina, né? E logicamente, dentro da urologia, essa evolução também se permite e acontece. O que existe mais moderno hoje? Ou o que vai vir a existir? Veja, a tecnologia ela é absurda. A nível de câncer prostático, o Recife já tem 3, chama-se robô, o robô chama Da Vinci, e é uma técnica que o médico opera numa plataforma e tem os resultados de sangramento, incontinência e impotência bem melhores do que a técnica aberta. Quando a gente fala da área de tratamento de cálculo urinário, a gente hoje já dispõe de lasers de 30 watts, são lasers extremamente possantes e que a gente consegue, entrando dentro do pênis e na mulher, logicamente, pela uretra, entra dentro da bexiga e a gente vai tratar cálculo em qualquer parte do sistema excretor. A gente consegue fragmentar com o raio laser e o doente no outro dia tem alta. Evitando aquela dor terrível, né? Tudo total. Aquilo. Do ponto de vista da saúde masculina, essa reposição com 12 em 12 semanas, o paciente que tem uma dificuldade de disfunção erétil grave, que não tem resposta às medicações orais, a gente tem hoje próteses infláveis. A gente coloca na bolsa escrotal um pequeno balãozinho e o homem não precisa mais ficar com ereção o tempo todo. Ele fica com o pênis normal e só precisa acionar na hora que ele vai ter a atividade sexual. Existem drogas hoje para disfunção erétil, para impotência sexual diária. Chama-se Tadalafila. Além dela facilitar um pouco a saída do fluxo urinário, ela não tem aqueles problemas do uso abrupto de queda de pressão, robô facial. Então você pode todo dia usar a medicação e mimetiza a época que você era jovem. Ainda tem aquelas outras drogas, né, que se utilizavam, hoje não se utiliza mais, né? Se utiliza, mas temos coisas extremamente modernas. A própria cirurgia robótica para câncer, para doação renal, hoje a pessoa doa o rim com 24, 36 horas, ele está retornando à sua residência. A medicina minimamente invasiva, sem dúvida, já não é mais o futuro, é o presente. Okay. Doutor Seráfico, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os homens, né? Como é que eles devem proceder, acabar esse receio de visitar o médico urologista, né? É preciso fazer o seu check-up anual, seria semestral, como é que deve ser feito? Do ponto de vista prostático, a partir de 45 anos, uma vez por ano.
você tem que perder o preconceito. Ruim não é toque retal, não é fazer exame de sangue, ruim é morrer de câncer. E sem falar que você pode estar sofrendo com dificuldades sexuais e demais problemas urinários ou próprio doenças venéreas, etc, que a gente vai poder resolver, lembrando que quando a gente repõe hormônio bem indicado, vai facilitar o emagrecimento, bom humor, diminui a osteoporose, um monte de benefícios. Então, procure o seu urologista, é super importante, uma vez por ano, a partir dos 45 anos, e o jovem, o adolescente, uma vez pelo menos, para fazer as taxas. Quem quiser encontrar o Dr. Seráfico Júnior, como é que faz nas redes sociais ou onde é que ele encontra? Meu nome no Instagram é Seráfico Júnior, e se entrar no Google tem o telefone lá dos consultórios do Santa Joana e dos outros lugares, e na rede pública trabalho lá no IMIP. Ok, doutor Seráfico, obrigado pela presença do senhor. Esperamos revê-lo em breve aqui no programa. Eu que agradeço. Até a próxima. E agora você vai ficar com dicas super interessantes no quadro Saúde Mental Hoje. Confira. Olá, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer. E neste Saúde Mental Hoje, nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio com relação às mulheres. Cada vez mais na mídia, hoje nós vemos temas como depressão, bipolaridade e outros transtornos emocionais aparecerem, como também o caso da dependência química. Mas muitas vezes se esquece de falar de um assunto extremamente importante, como por exemplo a depressão em mulheres, que normalmente ela vem acompanhada, por exemplo, com distúrbio de sono, ansiedade, dentre outros fatores também que levam a agravar a depressão. É bem verdade que sempre se espera em casa das mulheres que elas possam dar conta de uma série de situações. Por isso, muitas vezes, elas acabam, embora entrando neste processo de depressão, não falando sobre o tema. É por isso que é tão importante também para você que é mulher buscar ajuda. E se você tem na sua casa um familiar, mulher, que está precisando de ajuda, leve a um psiquiatra, a um psicólogo, para que sim, ela possa redescobrir uma nova forma de viver. Porque saúde mental se faz sempre com a busca pela superação. E este mês de setembro é o mês no qual refletimos sobre a vida, que merece sempre florescer. E o programa Vida Saudável vai para um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí. O programa Vida Saudável está de volta e você vai ficar agora com uma ação e cidadania na cidade de Caruaru. O Hospital Manuel Afonso foi requalificado, passou por uma grande reforma e ampliação, tendo seus leitos ampliados de 32 para 53. Novos equipamentos foram adquiridos e a sala vermelha totalmente equipada. Bem, seguindo a maratona de entregas, estamos hoje entregando mais um serviço requalificado para a população de Caruaru. Aliás, é um novo Hospital Manuel Afonso, com mais especialidades, com mais leitos, um novo Hospital do Coração, e a gente está podendo receber melhor a todos os cidadãos de Caruaru que precisam da atenção médica. Na hora que bate a agonia, agora você tem um verdadeiro hospital para ser atendido. São R$2.400.000 de investimento, laboratório 24 horas, raio-x móvel e uma estrutura de não fazer inveja a canto nenhum privado, sendo atendido pela população no Sistema Único de Saúde aqui em Caruaru. Enquanto muitos fecham serviço, a gente continua investindo e ampliando a nossa rede de atendimento para você, cidadão de Caruaru. Usuários do hospital e a família de Dr. Manuel Afonso aprovaram a reforma. Para mim está excelente, viu? Muito bom o atendimento, as meninas, tudo limpo, até as meninas da limpeza, elas vêm dar assistência, sempre vêm procurar saber se a gente está precisando mais de alguma coisa. As meninas que trabalham na enfermagem também, ótima. Até delas eu estava falando lá fora hoje, que para mim está excepcional. De parabéns mesmo ela tá, porque uma reforma dessa que ela fez, outro não fazia, né? E ela fez. E ela tá de parabéns, está muito bom, gostei muito, adorei. Nós estamos muito emocionados, a família do Dr. Manuel Afonso, hoje, por estar recebendo esse hospital totalmente requalificado, renovado, ampliado. Nós reconhecemos e agradecemos à prefeita Raquel
por todo esse trabalho. E falar no nome de Dr. Manuel Afonso é falar em política de saúde pública. Um homem que tem uma história na nossa cidade, um homem que tem uma tradição em serviços públicos. E reconhecer isso é um papel nosso, da família. Então, agradecemos muito à prefeita esse trabalho que é feito. E o que é mais importante, é feito para a população. E o programa Vida Saudável vai ficando por aqui. Quer manter contato com a gente? Anote aí o nosso telefone WhatsApp. É o 81998555062, 81998555062. Mande sua dica, sugestão, que a gente, dentro da possibilidade, a gente vai atendê-lo, tá? E se você quiser curtir as nossas redes sociais, anote aí o nosso endereço, @Vida Saudável na TV, é o nosso Instagram e Facebook. O programa Vida Saudável vai ficando por aqui. Eu te aguardo na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.